Existem muitos temas, filmes e outras coisas para falar sobre inteligência artificial. Mas se for para falar de um dos alicerces de tudo isso, temos realmente que falar sobre o jogo de imitação. Em seu trabalho intitulado como Computadores e Inteligência, o matemático e cientista da computação Alan Turing desenvolveu algo para explodir cérebros. E não é exagero dizer que explodiria cérebros. Acredito que até Sheldon Cooper iria admitir a genialidade desse trabalho. Você quer falar sobre isso? Não, que bom. Basicamente ter que interagir com uma máquina e a máquina passa, sempre a máquina é testada pro teste de Turing. Se a máquina passa no teste de Turing, então ela, digamos, atingiu um nível de humanidade, assim. O teste de Turing, ele não é o melhor teste para consciência. Porque geralmente ele é colocado e apontado como um teste de consciência. Tipo, faz o teste de Turing com um robô, se ele passar, ele é consciente. Antes de tudo, é importante lembrar que por mais de 70 anos existiu a dificuldade para construir uma tecnologia que conseguisse passar no famoso jogo de imitação do cientista Alan Turing. Vamos descobrir mais então o que é o teste de Turing. O teste de Turing pode ser resumido assim: o momento em que nós humanos não temos mais certeza se estamos conversando com uma máquina ou com uma pessoa. Agora todas as peças se encaixaram. Isso começou pouco tempo atrás, em 1950, e o teste de Turing depende do quanto as pessoas que fazem as perguntas se sentem convencidas de que estão falando com outra pessoa, quando na verdade estão conversando com algum dispositivo. Em outras palavras, o teste também visava a resposta para a pergunta: seriam as máquinas capazes de desenvolver pensamentos? Uma resposta desse nível não surge da noite para o dia, por mais Sheldon Cooper que uma pessoa possa ser. Como eu expliquei muitas vezes, diferente de você, eu não preciso da aprovação de mentes inferiores, sem ofensa. É nesse ponto de inflexão que o matemático e filósofo britânico acreditava que o teste conseguiria mostrar ao mundo o momento em que as máquinas finalmente atingissem a ampla inteligência. É sobre tudo isso que se trata. I think all of his work, all of his science, the other real hook for me was that it wasn't devoid of anything, it wasn't devoid of anything human. Everything he knew, he experienced first. He whether it was a relationship that made him think about coding, whether it was what was going on in his body at the end of his life with the chemical castration with the estrogen injections, and thinking about the morphing of cells, morphogenesis, that area of science of biology he went into. O teste Turing tem uma premissa básica. Se um ser humano conversa com uma máquina por 5 minutos sem perceber que ela não é humana, o computador passa no teste então. Ou seja, se for levar uma conversa com um homem bicentenário, provavelmente ele passaria no teste. Mas se for levar uma conversa com Bender, o famigerado robô de Futurama, provavelmente ele reprovaria. Agora eu entendi! Na prática, o jogo de imitação acontece assim, sem a inteligência artificial. Suponhamos que haja 3 jogadores. O jogador A, um homem, o jogador B, uma mulher, e o jogador C, o interrogador, que pode ser de qualquer gênero. Vamos agora aos objetivos. O interrogador, ou seja, o jogador C, deve, por meio de perguntas, descobrir quem é o homem e quem é a mulher, já que não pode vê-los e não sabe quem é quem. O homem, o jogador A, tenta fingir que é uma mulher, dando respostas falsas para enganar o interrogador. A mulher, o jogador B, deve dar respostas verdadeiras que indicam que ela é de fato a mulher, tentando assim ajudar o interrogador. É preciso que a forma de comunicação utilizada não dê qualquer indicação de gênero, como o uso da voz, por exemplo. Sem a inteligência artificial, funciona assim. Com a inteligência artificial, a lógica é praticamente a mesma. O jogador A é agora uma máquina, que deve convencer o interrogador que é, na verdade, um humano. O jogador B, que é um ser humano qualquer, que deve ajudar o interrogador dando respostas verdadeiras. O jogador C, o interrogador, deve ainda descobrir quem é quem. Temos agora o teste de Turing.
um teste capaz de concluir se um computador, jogador da letra A, é inteligente. Conseguindo enganar o interrogador e convencê-lo de que é humano, a máquina poderia então ser considerada inteligente. Mas será que algum computador já passou no famoso teste de Turing? A resposta pode ser sim. Mas longe de ser um computador HAL 9000 do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, os resultados da vida real foram pouco mais modestos. O primeiro registro que temos na vida real de uma máquina capaz de passar em teste de Turing é de junho de 2014, 60 anos após a morte de Alan Turing. Por mais que não tenha sido nada parecido com R2-D2 ou robô C3PO, o computador se passou por um pré-adolescente ucraniano de 13 anos, chamado Eugene Goffman. Os autores do script de interpretação foram responsáveis por dar a Eugene personalidade. Para passar no teste de Turing, Eugene foi colocado para dialogar durante 5 minutos com uma banca de jurados da Universidade de Reading, em Londres. Ou seja, foi o teste de Turing na prática. Eugene foi, dessa maneira, capaz de demonstrar a naturalidade e personalidade coerente com a de um jovem de 13 anos, enganando assim 33% dos júris nesse tempo e passando assim então no teste de Turing. Hoje, diferente de 2014 e muitíssimo diferente de 60 anos atrás, robôs já passaram um teste em situações mais específicas. Situações tão específicas como ligar para um restaurante e fazer reservas para o jantar, por exemplo. As máquinas logo deixarão esse teste no passado mesmo. O chat GPT, por exemplo, deixa as pessoas com a sensação de que estão conversando com outra pessoa e não com uma inteligência artificial. Dessa forma, e na velocidade com a qual o chat GPT é desenvolvido, fica fácil imaginar que essa inteligência artificial já está dotada de uma consciência avançada. Assim, o teste Turing avaliava se a máquina conseguia imitar um ser humano, mas aparentemente hoje, além de imitar, conseguem ser até melhores que os humanos em muitos aspectos. Dessa maneira, podemos predizer que o teste de Turing ainda pode ser aplicado nas tecnologias atuais e principalmente nas tecnologias vindouras, e cabe a nós saber por qual caminho conduzi-las, até porque no presente momento nós somos os criadores e a criação ainda não se voltou ou revoltou contra o Criador.